Realidade obscura. Vamos mostrar-lhe do que a humanidade é capaz. Para entender o que significa guerra nuclear, vamos dar uma olhada no poder de armas nucleares e seus arsenais em países diferentes. Existem dois diferentes tipos de gêneros de armas nuclear. Armas nucleares estratégicas são apontados para determinados alvos e são lançados em mísseis balísticos intercontinentais e submarinos e mísseis de cruzeiro. Armas nucleares táticas são não estratégicos e são usados em mais aplicativos móveis. Eles trabalham com base na fissão de núcleos de urânio ou plutônio e são geralmente menor em poder explosivo. Esses tipos de armas incluem gravidade, bombas, mísseis de curto alcance, artilharia, projéteis, cargas de profundidade, minas terrestres e alguns pequenos torpedos. Ao mesmo tempo, a fusão do deutério e trítio libera 10 vezes mais energia. Então as bombas termonucleares são muito mais poderosas que urânio ou plutônio bombas. O que é ainda mais assustador é que não há limite teórico para o tamanho e rendimento de uma arma termonuclear. Em 1961, na URSS, uma bomba termonuclear com uma capacidade de 58 megatons foi detonada em Novaya Zemlya. O poder de a explosão foi equivalente à explosão de 58 milhões de toneladas de trinitrotolueno, ou TNT. Imagine 580,000 vagões de carga cheios com TNT todos explodidos simultaneamente. Inicialmente tinha que ser um 100 megaton bomba, mas mesmo 58 megatons ainda são 10 vezes mais poderoso do que todas as armas, incluindo bombas e minas usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quais quantidades de uma arma tão mortal a humanidade tem no momento? Mais do que suficiente. O clube nuclear é um termo usado para o grupo de nações que possuem armas termonucleares, e os líderes deste clube são a Rússia e os Estados Unidos. Cerca de 90% de todos os ogivas nucleares são de propriedade desses dois países, que a Rússia tem 5.977 ogivas e os Estados Unidos possuem um total de 5.428 ogivas em seus estoques militares. Você pode ver a distribuição de mortal armas entre outros países na tela. Para a humanidade a situação não parece bom. Os números mostram apenas o número de ogivas nucleares destinadas ao uso no topo, operadoras estratégicas com uma gama de vários milhares de quilômetros, mas há também munições nucleares táticas de pequena potência cujo TNT equivalente não ultrapassa alguns quiloton e é muitas vezes menos de 1 quiloton, mas isso é ainda muito para os padrões modernos. A bomba atômica que foi lançada sobre Hiroshima e destruiu a cidade pode ser considerado uma arma nuclear tática. Seu poder não era mais do que 15 quilotons. Para comparar, o russo SS-18 Satam míssil balístico intercontinental tem 10 ogivas termonucleares a bordo, cada com uma capacidade de 800 quilotons. Para um tal ogiva é 53 vezes mais destrutivo do que caiu sobre Hiroshima. Isso significa que um míssil russo é 530 vezes mais mortal que o primeiro bomba atômica. Os russos têm 46 desses mísseis. A partir de 2022, além da Rússia, já desenvolveu e testou o novo RS-28 míssil Sarma, que substituirá o Satanás e tem que ser ainda mais eficaz. Além disso, eles também têm Topol e mísseis Yars. Um total de 320 mísseis estão localizados em minas ou em terra, veículos, mais a 176 mísseis em submarinos nucleares russos do Borei, aulas de Delfim, Akula e Kalmar. Mas não é só isso que a Rússia tem: 68 pontos estratégicos bombardeiros, o Tu-95 e o Tu-160, também conhecido como Cisne Branco, que todos transportaram um total de 580 cruzeiros nucleares mísseis. Espero que não seja um cisne negro para a humanidade. Os Estados Unidos têm quase o mesmo arsenal mortal, e agora imagine isso, tudo isso será usado contra a humanidade. Então, como pode uma guerra nuclear começar e como isso vai acontecer? A humanidade já experimentou esse horror global na Segunda Guerra Mundial por mais de 70 anos. A maioria daqueles que se lembrou dos bombardeios e do medo que encheu as pessoas quando tudo ao redor desmoronava e queimava. Estes foram tempos em que não havia esperança, quando as pessoas tinham que passar fome por semanas, meses ou mesmo anos, e para se manterem quente eles tiveram que queimar seus móveis e livros. As pessoas modernas só viram uma guerra nuclear em jogos de computador.
Infelizmente, mesmo alguns políticos não entendem as gravidades e possíveis consequências com o aumento do risco de conflito nuclear. Isso também é facilitado pelo moderno sistemas de defesa antimísseis que os líderes potências nucleares têm. Elites políticas americanas tentaram destruir seu principal inimigo geopolítico com um único ataque de míssil e evitar contra-ataque, escondendo-se atrás de um guarda-chuva de defesa antimísseis. Aqui, por exemplo, é o russo A135. Sistema antimíssil consiste em uma enorme pirâmide de 4 lados com uma altura de 33 a 35 metros, um comprimento lateral de 130 a 144 metros na base e 90 a 100 metros ao longo do telhado. Este é o Dom 2 e a estação de radar, que consiste em 2 comando e controle centros e até uma centena antimísseis de longo alcance e interceptação de curto alcance. Todos eles são equipados com ogivas nucleares com um rendimento de até 1,4 megatons, que é quase 5 vezes mais poderoso do que o ogiva satânica. Os Estados Unidos têm um sistema similar que consiste em vários componentes. Primeiro de tudo, este é o baseado no solo sistema de defesa no meio do curso projetado para interceptar mísseis balísticos com 44 antimísseis. Também o sistema de defesa antimísseis inclui a defesa contra mísseis balísticos égide, sistema que opera em navios de guerra. É projetado para destruir pequenos e mísseis balísticos de médio alcance. Terceiro componente é o THAAD Mobile complexo, que fornece cobertura avançada para bases militares e instalações estratégicas de balísticos de pequeno e médio alcance. Ogivas de mísseis entrando na atmosfera. As capacidades do complexo não permitem que atinja alvos no espaço sideral. No entanto, tanto os russos quanto os americanos têm defesas antimísseis que podem destruir até várias dezenas de mísseis inimigos, mas não centenas. Então, um ataque nuclear maciço poderia romper esta defesa. Simulações de computador mostram que se a Rússia detona até 300 ogivas de sua estratégia sobre as áreas metropolitanas dos Estados Unidos, haverá cerca de 78 milhões de mortes na primeira meia hora. Além disso, toda a infraestrutura econômica do país será destruído: rede elétrica, a internet, a comida, rede de sistema de distribuição, o transporte e o sistema de saúde. Tudo que é necessário para manter a normalidade da vida vai desaparecer e dentro de alguns meses após o ataque, a maioria da população dos Estados Unidos cairá vítima de doença, de radiação, de fome e doenças epidêmicas. O ataque dos Estados Unidos à Rússia tem similar consequências e se a NATO estiver envolvida, o mesmo destino aguardaria a maior parte do Canadá e Europa. Vamos dar uma olhada mais detalhadamente no consequências de uma greve em Nova York com apenas uma termonuclear russa ogiva que tem um rendimento de 800 quilotons. Lembre-se que o Satanás russo tem 10 de eles. Digamos que o epicentro da explosão estava em Manhattan, no centro dos tempos quadrado. Durante o primeiro segundo, uma bola de fogo com um raio de 1,15 km cobrirá uma área de 4,15 km quadrados. Tudo dentro da bola de fogo vai evaporar instantaneamente. Olhando para esta foto tirada em Hiroshima, você pode ver o que aconteceria com as pessoas. Isso não é um desenho. É uma foto de tudo que resta de um velho com uma bengala. A explosão nuclear de Hiroshima era tão poderosa que objetos e pessoas em seu caminho deixaram para trás sombras preto. Intenso calor e luz branqueou o concreto ao redor da sombra das pessoas que se encontrariam neste círculo de fogo. Eles desapareceram sem sentir nenhuma dor, pois isso aconteceria mais rápido do que os sinais elétricos percorrem os nervos para o cérebro. Seguindo a onda de luz, haverá uma onda de choque supersônica dentro de um raio de 2,02 km ou uma área de 12,8 km quadrados. A sobrepressão irá ser de 20 libras por polegada quadrada sob tal edifícios de concreto pesado de pressão são gravemente danificado ou destruído, e a taxa de mortalidade é quase 100% em um raio de 4,71 km ou uma área de 69,6 km quadrados. A sobrepressão será de 5 libras por quadrado polegada. Essa pressão é suficiente para entrar em colapso. Mais edifícios à altura da camada de destroços chegarão a 10 metros. Continuação no vídeo parte 2. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.